minha autoria. A história de João Batista. Na terra João era um bom pregador, um homem formado que muito estudou. Seu primo Jesus, filho de Maria, na terra era Cristo e João não sabia. No Rio Jordão João lhe batizou, seu primo era Cristo, ele não aceitou. Entendeu? Quer dizer, Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos, povo de Deus, muito obrigado por me acompanhar. Que coisas maravilhosas essa semana vocês mandaram para mim, agradecendo pelas palavras proferidas verdadeiramente. Aqui, meus amados irmãos, nós temos um estudo profundo da palavra de Deus. Como eu falei antes, no outro vídeo passado, eu expliquei para vocês que eu não era descendente do povo de Deus. Confesso para você que eu estou investigando isso aí ainda. Eu não sei dizer se eu sou, mas me parece que eu não sei ainda a verdade ainda, que eu sou descendente daquele povo que Jesus deixou na terra. Quando ele morreu, ficou entre 300 e 350 pessoas, sem o pecado de Adão e Eva, e alguns caíram, e outros morreram nas guerras, que foram, daqui com essa guerra da Ucrânia, agora que houve agora, do Hamas, do Israel com os Hamas, foram 755 guerras, e morreu muita gente. E alguns caíram, provavelmente eu sei de uns que caíram, né, pra cá, e eles me procuram, encontrar as pessoas que têm uma mente boa para fazer esse estudo profundo sobre a segunda vinda de Jesus. Eu sei tudo sobre a segunda vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, como vocês estão ouvindo, eu estou desmiuçando tudo. Pois bem, como vocês viram, demorou muito para poder chegar a Jesus. Porque Deus tinha que purificar Jesus, o povo de Jesus, para ele nascer sem o pecado. Todo aquele povo que geraram Jesus ali, eles não tinham pecado. Tem um pedaço aqui na Bíblia, que está escrito pelo João Ferreira de Almeida, que ele passou a Bíblia do hebraico para português. Ele deixou algumas coisas de fora. Ou é porque ele não entendeu o hebraico, ou porque ele mesmo resolveu colocar do jeito dele. E ele era um romano, né? E ele colocou do jeito dele. Então, aqui no nascimento de Jesus tem alguma coisa aqui que eu não concordo. Não concordo. Porque eu fui buscar a verdade, e a verdade está... Eu estou mais ou menos falando aqui por cima para vocês entenderem mais ou menos como é que é. Se você for uma mulher inteligente ou homem inteligente, você vai entender aonde eu quero chegar. Estou explicando para vocês que naquele povo todo ali, no tempo de Jesus, todo mundo que gerasse alguém ali, gerava sem o pecado. Então, obviamente, que não precisava ninguém ser gerado espiritualmente, como está escrito aqui na Bíblia, né? Eles deram uma rodeada aí. Depois eu mostro para vocês aqui, lá no Dom Diniz, quando ele escreveu os 20 primeiros capítulos do Velho Testamento, aonde foi que ele deu uma rata ali, errou. Não colocou o que era para ser colocado, o que eu narrei ali, a briga do anjo no céu, o desentendimento dele no céu foi que ele fez com que atentar o Adão. Porque ele achou que, como eu falei alguns vídeos para trás, ele achou que o povo dele até aqui, eu vou me vingar aqui, né? Ele com raiva de Deus, magoado com Deus, se vingou no povo de Deus e está aí. O mundo desse jeito que está aí.
O homem sendo dominado pelo arcanjo e não por Deus. Primeiramente nós obedecemos ao arcanjo e depois vamos para Deus. Não era para ser assim. Deus fez o homem para obedecer só a Deus. O arcanjo, os anjos do céu, o homem mandaria tudo. Ele não está mandando ainda nos anjos. Só na segunda volta de vida do Messias é que ele vai fazer isso. Então, meus amados irmãos, para nós, a primeira parte do João Batista, o apóstolo, o profeta de Deus na terra, naquela época de Jesus, ele está tudo escrito aqui na Bíblia. O problema é porque o pessoal lê e, como digo, não entende. Eu vou ler aqui João 1, começando aqui do 19, versículo 19, João 1,19, diz assim: este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Presta atenção aqui. Quando Jesus participou daquela festa que o povo identificaram que ele era sem estudo, sem nada, e estava conversando com os doutores, aí os sacerdotes e os fariseus disseram: olha, esse rapaz, esse menino é filho de Deus. E começaram a marcar ele. Então Deus sabiamente escondeu Jesus durante 18 anos, dos 12 anos até os 30, né? 18 anos foi. Ninguém vê se fala lá de Jesus nesse período. Por quê? Porque Deus escondeu Jesus. E como ele tinha feito biologicamente, sem pecado, o seu profeta, que era João Batista, deixou João Batista fazendo a missão dele na terra. E ele começou a pregar, ele pregava muito bem, se formou-se, pregava no deserto, pegava tudo que era, ele falava muito bem, e avisando que Jesus voltaria, e o pai, como está escrito aqui na Bíblia, o sacerdote, que na época era quem estava por trás de tudo, era o Nasa, que era sogro do Caifás. Então Caifás era um romano, chefe dos judeus, e ele mandou os levitas lá, sacerdotes, saber quem era João, porque João pregava muito bem e tinha multidão ao lado dele, avisando que Jesus voltaria, ele batizando tudo. Aí ele pensava que ou era um profeta de Deus, que realmente ele era um profeta de Deus, e ele negou. Olha aqui como o que aconteceu aqui. Então, olha, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdote levita para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou, confessou, eu não sou Cristo. Ele disse que não era Cristo, para os sacerdotes. E perguntaram-lhe, então: quem és tu? És tu Elias? Que Elias tinha saído numa carruagem, né, de fogo, né? Os judeus esperavam Elias. Mas Deus fez o seu próprio profeta na época, né? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não sou. Aquele errou. Aqui foi a primeira queda de João. Ele respondeu que não era profeta, e ele era profeta. Jesus, vou mostrar para vocês aqui com Jesus falando lá em Mateus 11, 13, parece, se não me engano, daqui a pouco eu vou ler para vocês, se houver tempo, que ele era profeta, sim. E ele negou, ninguém sabe por quê, porque ele negou, porque não se sabe se ele estava com medo, era muitos, né? Ele estava com medo e disse que não era profeta. Aí diz aqui, ó, Elias, ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não sou. Disseram-lhe: por que és? Disseram-lhe: pois quem és para que damos resposta
aqueles que era Caifás, que nos enviou, que diz tu de ti mesmo, e disse: eu sou uma voz que clama no deserto, endireitando os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quer dizer, ele falou que não era profeta. E então, ali já queimou o filme dele e de Jesus. Eles voltaram para Caifás e disse: olha, Caifás, o homem lá não é profeta e nem é Jesus. É um doido qualquer aí. E eles não deram credibilidade a João Batista, porque João Batista estava pregando, mas disse que não era. Ele tinha que dizer que era profeta. Porque aqui mesmo ele diz aqui na frente, ele diz assim: olha, e o que tenho sido enviado era dos fariseus. Pregando lhe disseram-lhe: por que batiza? Pois se tu não és Cristo, nem és Elias, nem profeta. Quer dizer, ele pregava com a ordem do Senhor, batizava com a ordem do Senhor. Ele disse que não era nada. Então ele perdeu a credibilidade perante os judeus ali. E aí, até Jesus ali já estava pensando que a profecia, que era a pior, ele ia cumprir, que era passar pela cruz. Que ele não queria passar pela cruz. Jesus Cristo não queria passar pela cruz porque era pior. Ele veio com duas escrituras, como está em 1 Pedro 11, versículo 11. Ele fala aqui abertamente que ele veio com duas escrituras. E a escritura que cai na mão dele tinha que cumprir. Infelizmente ele teve que cumprir a escritura pior, que era passar pela cruz. Então ele voltou para lá e disse para ele que ele não era nada. Então o que aconteceu? Eu vou ler aqui ainda um pouquinho aqui em Mateus 11. Aí o João Batista recebeu a ordem para batizar Jesus e ele foi batizar. Ele batizou Jesus. Mas quando ele batizou Jesus, ele terminou de batizar, isso aqui não está na Bíblia, eu encontrei isso em outra escritura, era para ele ter feito para o povo, que era uma multidão, 5.000 pessoas olhando ali o batismo dele de Jesus. E ele disse assim, é para ele dizer assim: gente, terminou aqui a minha missão. Daqui para frente, eu e vocês vamos seguir Jesus. Pronto. Herodes não tinha matado ele, não tinha perseguido Jesus, não tinha incentivado o judeu incentivado para matar Jesus, porque o João estava coeso juntamente com Jesus Cristo. Então, dali para frente, ele não seguiu Jesus. Só seguiu Jesus até ali o batismo. Depois do batismo, ele não seguiu Jesus. Agora, por que ele não seguiu? Como eu estou dizendo aqui. Ele não seguiu Jesus primeiro porque ele era primo segundo de Jesus. Ele era primo segundo de Jesus. E tem mais um detalhe aqui agravante que eu não vou revelar para vocês, porque vocês vão jogar pedra em mim, que vocês me encontraram na rua. Entendeu? Impressionante. Vou pular esse pedaço aqui, não vou falar para vocês, porque no ar aqui não vou, porque é uma coisa muito séria, porque o YouTube está no mundo inteiro. Agora, se alguma emissora de televisão quiser me interpelar, um debate ao vivo, eu disse sim, eu vou. Como já fiz muito já. Explicação. Ele não seguiu Jesus. Primeiro porque ele era primo segundo de Jesus. Ele sentiu inveja. Passou 30 anos pregando. Quando Deus autoriza ele batizar Jesus, que ele olhou para o seu primo segundo e disse: passei 30 anos pregando a vinda de Jesus. Aí vem meu primo segundo, daqui meu canto, eu não vou entregar passagem. E saiu do rio Jordão, foi para o outro lado, Jesus foi para o outro lado. Jesus não podia chamar: ei, João, manda o teu povo para mim. Ele não podia fazer isso.
Porque Deus não trabalha com nada artificial. Deus trabalha com tudo natural. E aí, resultado. João Batista saiu para o outro lado do rio. E Satanás, morrendo de rir, feliz com aquela atitude de João, botou ele de frente com Herodes. E o Herodes foi e matou ele. Decolou ele. Próximo vídeo nós vamos falar sobre isso aí, que é na segunda parte, né? É muito comprido, eu vou ler aqui a parte aqui de Mateus 11. Leia a sua Bíblia em casa, Mateus 11, do versículo 1 até o versículo de número 12. Para você ver, você vai encontrar aqui alguma coisa aqui que você vai ver que eu estou com razão. Tá bom? Voltaremos no próximo final de semana com a segunda parte de João. Depois vamos passar para Jesus de novo. Tá bom? Deus abençoe vocês. E vocês deixa o likezinho. Vai lá no meu YouTube, se inscreve para esse vídeo chegar a mais gente. Porque esse vídeo é importante. Todos os vídeos são importantes. Vá lá vendo os vídeos, tudinho, que você vai se deliciar com uma história maravilhosa. Deus abençoe. Voltaremos no próximo vídeo. Adiu. Amém.